Bom dia, povo, bem-vindos a mais uma Pegando Essas Escrituras, feriadão, mas o Senhor conosco, como sempre, né? Ele no bom e no ruim, lá do outro lado, no Oriente, bombardeio, guerra, aqui, essa paz, esse sol, essa praia, família, em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância, o Senhor é conosco. Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és Deus bom, Tu és Deus presente, Tu és Deus que cuida de nós, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus em todo o tempo. Obrigada pelo Teu Santo Espírito que nos ensina, que nos ilumina. Pai, que Tu possas estar verdadeiramente, Senhor, sendo conosco essa manhã, que o Senhor possa estar fazendo, Senhor, o seu mover, vem falar, Senhor, vem nos instruir, vem abrir os nossos olhos espirituais, Deus, para que possamos enxergar não somente as tuas verdades, Deus, mas a tua pessoa, quem tu és, vem te revelar a nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Vamos embora, que hoje temos muita coisa para ver em Hebreus 9. Nós estamos aí já caminhando há um tempo nessa carta e todo mundo lembrado, né? A ideia dessa carta é que hebreus, né? Originalmente hebreus tinham se convertido à fé cristã, né? A seguir o caminho, porém eles estavam sendo perseguidos e aí estavam pensando a voltar, né, ao que era antes, porque eles se sentiam mais protegidos, né, menos ameaçados. Mas o tema central dessa carta inteira aos Hebreus é que Jesus é superior. Nós já vimos nos capítulos anteriores, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, que era o grande pai da nação, né? Abraão era o pai da nação, mas Abraão era o grande líder espiritual, né? O libertador do cativeiro do Egito. Arão, que foi quem foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote, e nós vimos que Jesus era um sumo sacerdote, mas não da ordem dos levitas, ele era um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, e ele era sumo sacerdote, como nós vamos ver hoje, de uma aliança superior. Gente, o tema de hoje, ele é muito central, eu penso, na nossa vida cristã, porque nós fazemos parte de uma aliança, uma nova aliança, e nós precisamos entender o que é oferecido a nós nessa aliança e o que é esperado de nós nessa aliança. Nós entramos na aliança e muitas vezes aceitamos, obrigada pelas benécias, né, pelos benefícios dessa aliança, mas é um tratado, é um acordo, e a gente precisa fazer a nossa parte nessa aliança, porque senão a gente está se iludindo, pensando assim, eu estou recebendo essa parte, mas eu não estou cumprindo o acordo, né? É alguma coisa que é requisitada de nós, que é esperado de nós. Então, só lembrando um pouco o que nós vimos na nossa semana passada, né? Hebreus 8, 1 e 2, diz assim, o mais importante, presta atenção, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, né? O qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. Nós vamos falar sobre o tabernáculo hoje, que o Senhor erigiu e não o homem. Então, lembrando só o fato que nós vimos na semana passada, de que Jesus era simultaneamente sumo sacerdote e também rei, uma condição que só na ordem de Melquisedeque, porque na ordem dos levitas não podia haver isso, né? Um sumo sacerdote que também era rei, mas Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque.
Continuando em Hebreus, né? Lembrando, Hebreus 8, versículos 4 e 5 diz: se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, porque ele não era da tribo dos levitas, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele santuário que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Havia um modelo de tabernáculo e aquilo que havia ali na terra entre eles, que foi instruído por Moisés, que foi mostrado a Moisés, era apenas uma sombra e uma cópia daquilo que estava lá no real, né? O verdadeiro santuário celestial. Aí capítulo 8, se você não viu ainda, vá lá ver. E vimos também Hebreus 8:6, que diz: agora, porém, o ministério de Jesus recebeu, que Jesus recebeu, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, né? E aí nós falamos das diferenças entre as alianças, né? A aliança de Abraão era só com a descendência de Abraão, mas a aliança de Cristo é com todos, né? A nova aliança. Nós vimos que a forma da aliança, o tratado da aliança antes era pela obediência, mas agora é pela fé, né? Que nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, a gente recebe muito mais. Enfim, vimos aquele trecho que chamava Jeremias 31, né, de 31 a 34, uma promessa maravilhosa, mas qualquer coisa vai lá de novo, né, em Hebreus 8, para estudar o da semana passada. Hoje nós começamos Hebreus 9, lendo assim. Nós hoje vamos ler trechos maiores, porque eles fazem sentido juntos, tá? Então, agora nós vamos ler os versículos 1 a 5 de Hebreus 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então, não cabe agora falar detalhadamente, mas a gente vai falar um pouquinho, porque nem todos são familiarizados com o Antigo Testamento. E, gente, é impressionante, porque eu sempre achei Deus muito detalhista, e eu ficava pensando, será que eu sou filha de Deus? Porque é muito detalhe para mim. Eu me esqueço dos pequenos detalhes, né? Eu sou aquela que tem uma visão globalística, né? O comportamento é assim, a regra é essa e pá. E Deus é aquele Deus da minúcia, do detalhe e tal. Aí, esse, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, né? Porque eles eram peregrinos, lembra? Nessa época. E aí, esse tabernáculo era uma tenda que tinha 15 metros por 15 metros por 15 metros, mais ou menos, né? Essas medidas. Então, 15 metros de comprimento, 15 metros de largura, 15 metros de altura. Era um negócio bem assim. E, na verdade, ele tinha 3 seções. Se você for lá no comecinho, em Êxodo, você vai ver que ele tinha 3 seções. Embora que aqui o texto fala de 2 partes, né? Que havia ali no santuário, mas eles deixaram de fora a primeira parte, a entrada, que é chamada de pátio. Eles falaram somente das partes que estavam atrás das cortinas. Então, ele fala assim, atrás da primeira cortina estava alguma coisa. Então, na verdade, o tabernáculo tinha um pátio, havia ali uma área externa, com uma mesa de bronze lá para fazer o sacrifício e tal. E aí, passando a primeira cortina, né, havia o lugar chamado lugar santo. E ali no lugar santo tinha um candelabro de ouro. E, gente, a ideia de candelabro é associado à igreja.
a luz do mundo. Nós, igreja, somos a luz do mundo. E aquilo era representado na ocasião por um candelabro. E essa ideia de candelabro, ela volta a ser associada, lembra, lá no Apocalipse, quando há aquelas cartas às igrejas, né? Elas são tratadas como candelabro. Lembra que são 7, aí tem esse candelabro com 7 chamas, etc., né? Por aí vai. Enfim, a gente tinha esse candelabro e tinha a mesa coberta de ouro também, né? Com os pães da presença, os pães representando a presença de Deus ali junto. E aí vocês podem encontrar a descrição detalhada disso lá em Êxodo, se você ficar curioso, curiosa, em Êxodo 25, você vai achar isso aí, a descrição do candelabro de ouro, por exemplo, está ali de 31, Êxodo 25, de 31 a 40, tá? Nesses versículos aí, a mesa e os 12 pães da presença tá aí dentro desse trecho, na verdade, mais especificamente em Êxodo 25, 23 a 30. E eram 12 pães representando o quê? As 12 tribos de Israel, a comunhão do Pai, né, de Deus, com as 12 tribos de Israel. E aí, mais para frente, esse trecho aqui fala do segundo véu. E aquele segundo véu era chamado de lugar santíssimo. Lugar santíssimo. E ali havia um altar de ouro, isso está descrito em Êxodo 30, 1 a 10, ali um trechinho, como ele era feito, né? E havia a Arca da Aliança. E aí, essa Arca da Aliança era um baú que era feito de madeira de acácia por recomendação, tudo foi feito com prescrição detalhada de Deus. Madeira de acácia, que é uma madeira dura, resistente, e uma interpretação, né, que é muito aceita das pessoas, né, dos estudiosos, é que essa madeira de acácia representa nós com a nossa cerviz dura, né? Dura. E é muito interessante porque essa cerviz dura ou essa madeira de acácia era coberta de ouro. E a interpretação de muitos estudiosos é que esse ouro que cobria as paredes, né, da arca representa Jesus. Ele cobrindo a nossa dureza, ele que é ouro puro, sem mácula, né? E aí, essa arca, ela também tinha prescrição, né, de comprimento, um pouco mais de 1 metro e 10, mais ou menos, de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, argolas de ouro, né, onde deveria ser passado ali aqueles cabos para locomoção da arca, e lembra, mais para frente tem um episódio envolvendo tudo isso, porque mais tarde os judeus esqueceram essa prescrição e alguns, com muita ansiedade, quiseram tocar na arca do seu jeito, né? Na verdade, até uma boa vontade, né? Tocaram na arca, eu me fico assim, como assim morreram? Morreram. Por quê? Porque às vezes você quer fazer as coisas para Deus do seu jeito, e Deus tem um jeito dele de fazer. E a gente precisa prestar atenção no jeito de Deus, porque ele é único e ele tem significação. A gente às vezes acha que assim, ele disse assim, mas eu acho que eu vou fazer assado. Era para fazer de seda, mas eu só tenho um murinho aqui, um paninho de algodão, acho que eu vou botar esse negócio daqui. E não é assim. As coisas de Deus, elas são com excelência. E aquele tabernáculo, ele significava tantas coisas, mas tantas coisas, né? Assim, como diz aqui o texto, né? Não nos cabe agora falar detalhadamente, mas vai lá, lê em Êxodo, pelo menos Êxodo 25, nesse trecho, que você vai encontrar esses detalhes e a significação. Então, havia ali, né, dentro da arca, o vaso de ouro contendo maná. Se você quiser ouvir a respeito desse vaso de ouro, você vai em Êxodo 16. Êxodo 16 fala desse vaso de ouro contendo maná. Tinha a vara de Arão que floresceu. Essa não está lá em Êxodo, essa está em Números, no livro de Números, capítulo 17.
e as tábuas da aliança, que essa você provavelmente conhece, né? Já ouviu falar, as tábuas da aliança que estão em Êxodo 25, 16, né? Fora daquela área da lei. E aí tudo isso apontava para Jesus. Já você me diz como isso apontava para Jesus? O candelabro, ele representava a luz que ilumina. E Jesus é a luz do mundo, lembra? Jesus é a luz do mundo. E hoje nós representamos essa luz porque nós refletimos a luz do Senhor. Então é esperado que de nós haja luz que alumie, aponte a direção certa, ilumine a verdade para as pessoas. Havia os pães da propiciação e lembra que Jesus é o pão que veio do céu. Então, essas coisas apontavam para Jesus. Esses símbolos, eles eram sinais que apontavam para a coisa central da Bíblia, que é a pessoa de Jesus Cristo. E a gente precisa ter essa compreensão e saber o ponto certo, porque uma coisa ruim é a gente desprezar tudo isso e pensar, aquilo era o Antigo Testamento, não vale mais nada, mas isso é muito importante para a gente compreender a grandeza do plano de Deus, porque ele não é de hoje, Deus não fez um plano ontem para executar hoje, né? Não é aquele McDonald's que tem uma prescrição, ele tem um plano completo, um plano de milênios, e você e eu somos parte desse plano. Outra coisa que é totalmente o oposto de desprezar isso é a gente supervalorizar isso. Então, agora eu toco o chofar para me sentir mais perto de Deus, e dar aquela, quando o chofar toca, eu me sinto na presença de Deus. Orar. Eu devo me sentir na presença de Deus quando eu estiver ligada, o meu espírito ligado ao Espírito de Deus, porque agora ele habita em mim. Ele habita em mim, eu não tenho que tocar sons e levantar incensos para alcançar os céus, porque ele está habitando dentro de mim. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa compreender que nós hoje temos um relacionamento diferente, muito mais próximo com Deus. Então, tudo isso era importante, e é importante que nós entendamos isso como a revelação de Deus para o que nós temos hoje de verdade, que a gente aprenda a reconhecer e vivenciar a grandeza do que nós temos hoje, porque a gente realmente passa muito batida, a gente passa meio que ao largo, assim, eu sei, é meio feito Jó, né, que orava a Deus, ele orava constantemente, e aí o que ele disse no final da história dele? Eu antes te conhecia, de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram face a face. Então, é essa face a face que a gente está precisando capturar, tá? Então, vamos continuar aqui no texto de Hebreus 9, agora versículos 6 e 7. Diz assim: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Gente, esses dois versículos, eles falam muita coisa, né? Eles falam a respeito do sacrifício, que nós já falamos antes, né? O sacrifício oferecido pelos sacerdotes, ele era somente um sinal, como nós já vimos antes, era somente um sinal apontando para o sacrifício de Jesus. Então, não dá para pensar que o sacrifício, o sangue de carneiros e bodes e novilhos, iria apagar, não, pagar pelo pecado nosso, pela dívida de vida que nós tínhamos. Era somente alguma coisa que apontava para o sacrifício de Jesus, o Messias que haveria de vir. E aí o que acontece? Esses sacerdotes precisavam fazer aquele sacrifício diariamente. Eles faziam isso no lugar santo, aquele primeiro trecho da cortina, né, além do pátio, ali só podiam entrar aqueles sacerdotes, né, as pessoas que estavam ali nessa
nesse espaço, mas aí o que que acontecia? Eles iam ali e eles ofereciam sacrifícios diariamente, diariamente. Por quê? Porque o sacrifício era insuficiente, ele era incompleto, ele era imperfeito, diferentemente do sacrifício de Jesus. E aí havia esse lugar especial, né, que é chamado o sumo, o Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote, somente uma vez por ano ele se purificava e ele entrava ali. Eu já li antes a respeito disso, não sei se é fato, né, se é cultural, como um fato histórico, ou se é folclore, que esses sumos sacerdotes, eles entravam ali com o pé amarrado com a corda, porque se ele morresse lá dentro, as pessoas não podiam entrar para resgatá-lo, elas puxavam pela corda para ele sair desse espaço, e aí quando ele passasse da cortina, as pessoas poderiam ajudá-lo, né, ou carregá-lo para sepultamento ali, porque só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar e somente uma vez por ano, para fazer expiação, preste atenção, que é outra coisa que já foi chamada atenção com relação a Jesus, sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele fazia primeiro expiação pelos seus próprios pecados, pelo pecado da sua família, mostrando a sua própria imperfeição. Jesus não precisava fazer isso, porque ele era santo, santo, santo. Ele não tinha pecado, ele não precisava fazer expiação por ele mesmo. Ele subiu à cruz e ali ele pagou pelos nossos pecados, que era a parte secundária, né? A parte final, a segunda parte do sacrifício anual do sumo sacerdote, que era pelo pecado do povo. Vamos para adiante aqui, né? E aí tem um detalhe importante ainda nesse trecho que a gente leu. Ele entrava lá e uma vez por ano, e a palavra diz assim, não sem apresentar o sangue do sacrifício. Significa assim, a coisa central dele estar ali era para apresentar o sangue do sacrifício. Houve pecado, o preço do pecado é a morte, e o sangue é o símbolo da vida. Então, o sangue precisava ser entregue como símbolo da vida. Entregue. Oi, com o microfone. O símbolo da vida é o sangue, e havia sempre a presença de sangue que era aspergido no altar para que os pecados fossem perdoados. Então, importante essa percepção, né, desse trechinho aí que diz assim, nunca, a palavra, nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Esse era não é o objeto, né, mas era o agente central de toda aquela representação do sacrifício futuro de Jesus. Era o sangue que ia ser derramado, tá? Aí, o que que acontece? Ali, naquele ato, não havia oportunidade nem de comunhão com Deus, nem de conhecimento, né, de conhecer a pessoa de Deus, de aproximação, de troca com Ele. Lembra que as pessoas, elas temiam a Deus, um temor que às vezes elas diziam assim para Moisés, né, as pessoas diziam assim, fala tu com ele, depois tu conta para a gente. Elas tinham temor do Senhor. E o nosso Deus, a gente sabe que é um Deus de relacionamento, ele não quer esse tipo de relacionamento, um relacionamento distante, muito menos um relacionamento atravessado por alguém. Hoje não há mais atravessador, hoje não há mais ninguém que seja o sumo sacerdote que oferece sacrifícios, né, que intercede por mim e por você. Não, agora nós todos temos acesso, a gente diz ao Santo dos Santos, nós temos acesso à presença de Deus ali. E agora nós continuamos, né, versículos 8 a 10. Diz assim, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho, lembra? O caminho
para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, porque a gente já falou, né? Eram repetidos de novo e de novo. Versículo 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Os rituais, minha gente, que nós vivemos hoje, o culto, o batismo, a Eucaristia, eles nos lembram e representam tudo que Deus fez por nós e espera de nós. Eles apontam para o plano de salvação de Deus, eles apontam para a pessoa de Jesus, mas nós precisamos ir além. Por quê? O que tem aqui dizendo? Olha, lá no versículo 8, diz assim, ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo naquela época, mas agora nós sabemos qual é o caminho para o lugar santíssimo ou para o santo dos santos. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente sabe muito bem que Maria, mãe de Jesus, que alguns acham que é uma boa intercessora, ou os santos que morreram, bons exemplos de vida, mas homens como eu e você, muita gente pensa que eles são intercessores. E às vezes a gente fica pensando assim, eu vou pedir a fulano para orar por mim, vou pedir ao pastor para orar por mim, vou pedir a não sei quem para orar por mim, mas, gente, é você com acesso a Deus. A oração dos irmãos, ela é importante. Está lá em Tiago, tá? Não dizendo a você, não peça oração. Peça sim. Agora, antes, vá a Deus diretamente e diga, eu estou mal. Senhor, eu estou aqui assim. Vê, dá uma olhada aí comigo. O que é que tu acha desse negócio? O que tu acha que eu devo fazer? Eu faço isso ou faço aquilo, né? Eu durmo ou vou trabalhar? Eu faço isso, eu como isso, ou é melhor eu não comer? Vá com Deus, converse com Ele, né? Porque você tem acesso ao lugar santíssimo. Você pode agora falar com Ele sobre coisinhas pequenininhas, feita a comida que você vai comer, e coisas grandes, decisões de vida ou morte que você pode estar precisando fazer. Tem mais uma coisa aqui a respeito desse trecho, versículo 9, diz assim, isso é uma ilustração para os nossos dias. Se você for lá no original, a palavra do texto original é parábola. Parábola, que é uma ilustração, né, como a gente sabe, mas a palavra que está lá é parabolê, no grego, que se traduz diretamente para parábola. É como que falando numa linguagem que você possa compreender, falando de um jeito que você entende que aquilo é uma representação, é uma metáfora a respeito de alguma coisa que está querendo falar, né, ali. E ele diz, é uma parábola para os nossos dias, para nós, eu e você, indicando que as ofertas e os sacrifícios que eram oferecidos naquela época, eles não podiam dar ao adorador, no caso eu e você, uma consciência perfeitamente limpa. Só o sangue de Jesus é capaz de nos resgatar totalmente. E é importante que a gente entenda isso, para a gente não ficar pensando assim, eu jejuei aqui, então eu estou de boa com o Senhor, né? Não é por aí, porque Deus ele vai olhar o seu coração, não é o que você fez, não é o que você disse, é pelo seu coração. Como é que você está se sentindo? Como é que você se dispõe? Qual é a sua postura, a sua visão verdadeira diante disso? Não me esforcei e fiz isso aqui para o Senhor. Mas você fez de bom grado. O Senhor, a palavra diz, né? Ele ama quem dá com alegria. Deu o meu dízimo. Não é só dar o dízimo, não, viu? Tem que dar com alegria, né? Não é só ir ali e fazer a caridade, né? Ajudar o próximo, é fazer isso com alegria, Deus está olhando para o seu coração. Então, isso tudo é uma parábola, uma iluminação para o que a gente deve fazer hoje em dia, né? Mas com o nosso coração, tá? Continuando, Hebreus 9,
versículos 11 a 15. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que é o Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Gente, o sacrifício de Jesus foi superior, acho que não há questionamento na cabeça de ninguém, porque ele foi com o seu próprio sangue, ele entrou ali, o sumo sacerdote entrava com oferta, mas não era o sangue nem dele, que não seria suficiente, era o sangue de animais, era o sangue de animais. Jesus, ele entrou no Santo dos Santos como oferta de si mesmo. Ele estava oferecendo seu próprio sangue, né? Não sangue de animais, e ele foi voluntariamente, ele disse, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou, eu a dou. Ele fez isso voluntariamente, foi um ato racional e um ato movido pelo amor. Isso é o que é mais importante. Ele fez isso por amor a mim e a você. Em obediência ao Pai, ele nos amou e ele entregou a sua vida por nós. Então, Jesus, ele veio aqui à Terra, gente, para nos ensinar sobre o reino. Ele veio aqui na Terra para servir de exemplo para mim, para você. O seu exemplo, de novo, não é o pastor, não é o líder de célula, não é o seu discipulador, não é, não é. O seu exemplo é Jesus. Se você olhar mais de perto para qualquer um desses exemplos que eu falei, ou outro que você escolha, não, esse aqui não, mas Billy Graham, eu vou olhar para a vida dele. Ele não é exemplo, você vai achar a falha, e você vai se decepcionar, e você vai dizer assim, até Billy Graham tem um problema, então por que eu não posso ter também? Eu já limpo para você. Vê, você tem um problema. Todos nós, né? A palavra diz que todos pecaram, nenhum sequer não é pecador, mas o sangue de Jesus, ele elimina todos esses pecados. Todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus, mas todos nós recebemos acesso a isso. Então, um exemplo é ele, é Jesus. Mas Jesus, além de vir nos ensinar sobre o reino, além de vir ser exemplo para nós, ele veio para morrer no nosso lugar, pagando o preço. E aí, a propiciação, essa é uma palavra que eu não entendi, ela não faz parte do nosso vocabulário comum, né? Propiciação pelo pecado, é a paga, é o acerto legal em moeda de sangue que Jesus veio pagar para nós. Na hora que a gente entender isso em hebreu, minha gente, a coisa é muito crua, né? Ela é muito técnica, assim, a respeito da aliança, né? Como um tratado ali. Havia uma aliança de sangue que foi cumprida em Jesus. E agora nós temos uma nova aliança. Então, agora a gente está falamos da aliança antiga, né? Mas há uma aliança nova que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Continuando aqui em Hebreus 16 a 22. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez,
pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: esse sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. O sangue é necessário, minha gente. O meu, que pequei, eu pecador, ou o sangue de Cristo. Então, vocês lembram lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus, né? Que tinha dito, não coma dessa fruta, e eles comeram da fruta daquela árvore, eles pecaram. E eles se encobriram, cobriram a sua nudez, né? Com uma folha de videira. Mas, o que é que Deus fez? Ele trouxe para eles a pele de um animal para que se cobrissem. Houve o derramamento do sangue do animal para que eles se cobrissem ali, indicando, né, que o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. A gente precisa se conscientizar disso, porque a gente tem o pecado de uma forma muito leve, não foi uma mentirinha branca. Quando você diz que foi uma mentirinha branca, você está desvalorizando o sangue de Jesus, que é derramado por essa mentirinha branca, que você acha que precisa fazer, sei lá, para alguém não se sentir mal, né? Não ouvir, não ficar escandalizado. Eu não queria que o fulano ficasse escandalizado. Então, eu peguei umas gotas do sangue de Jesus e derramei ali para a pessoa não ficar escandalizada. E a gente precisa entender o alto preço dessas nossas escolhas aí. Isso é muito importante, né? É meio grave o tom, eu acho, de Hebreus, mas ele nos transporta para uma realidade espiritual que às vezes a gente não quer encarar. Parece que eu estou vendo, Aninha, alguém chegando aqui depois dizendo assim, mas Jesus perdoa os nossos pecados. É disso que eu estou falando, Jesus perdoa sim o nosso pecado, mas só Ele sabe o custo desse perdão. Só ele sabe o quanto ele sofreu naquela cruz. Tem até um hino sobre isso. Alguém sabe aí? Bota o nome desse hino aí para a gente. Só ele sabe. A gente nunca vai saber o preço que ele pagou na cruz pelo nosso pecado. Se a gente parasse para pensar isso, porque de graça, né? Até injeção no olho. A gente tá, me dê, joga fora, né? Recebi, né? Mas se lhe custar alguma coisa, aí você começa a pensar no custo disso. Mas pense no custo do sangue de Jesus, o sacrifício dele, que foi voluntário, foi único e suficiente e aniquilou todo o pecado. E agora nós vamos chegar numa coisa crucial aqui, talvez um trecho bem conhecido de Hebreus 9. E se você não conhece, é bom você conhecer, porque isso clareia, é um versículo só, nós vamos ler os três versículos, dois versículos finais aqui, mas esse um versículo, ele é suficiente para acabar com todo o engano do espiritismo e da reencarnação. Todo, é um versículo só, o 27, nós vamos ler o 27 e o 28, mas preste atenção nessa leitura. Versículos 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, que já foi tirado, né? Mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, esse versículo 27
é um versículo que deixa claro que não há reencarnação. Eu vou ler de novo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não tem nada de melhorar, de dar um upgrade, de pagar pelos pecados da outra vez, de compensar, de ir se arrumando, porque a coisa, na verdade, se você olhar as evidências ao redor, está piorando bastante, não é? As coisas estão piorando bastante, as pessoas tinham muito mais consideração, agora já pegam, já roubam sem peso na consciência, já matam e já acham que está justificado, coitadinho, mas olha, me oprimiram, então eu posso matar, eu posso estuprar, eu posso fazer violência, porque eu sou oprimido. Gente, verdadeiramente, a gente só tem uma vida, é uma vida finita, estamos aqui de passagem, e depois dessa vida nós vamos comparecer perante o tribunal. A gente já sabe que vai ser liberado, porque o nosso advogado é o melhor de todos e já pagou a nossa conta, mas a gente vai precisar ir para lá assim, né? Para alguém dizer assim, bem feito, ou mal feito, servo mal. A gente vai ter que ouvir o veredicto ali, diante do tribunal altíssimo, né? Do tribunal o grande tribunal, né? E isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus, né? Aí chega o versículo 28. Como cristão, será que você está consciente, minha gente, desse processo da gente? Porque versículo 28 diz assim, olha, Cristo, ele foi oferecido em sacrifício uma única vez. O sacrifício dele foi suficiente, ele não precisa ficar voltando lá todo dia, ou de ano em ano, não, o sacrifício dele foi definitivo. Ele pagou os pecados, foi suficiente, e foi suficiente para todos. Agora, nem todos vão receber. Então, está pago, é como se ele fizesse um baile para todas as pessoas que já habitaram a Terra em todos os tempos, mas só alguns vão comparecer ao baile. Os outros vão ficar de fora, embora o baile esteja acessível, disponível, com tudo pago, né? Para cada pessoa. Então, é preciso que você entenda que a gente já falou disso antes, né? A respeito desse processo de salvação. Nós fomos salvos da condenação do pecado, ou seja, a conta já foi paga, né? O preço Jesus cobriu com o seu sangue. Eu estou sendo salvo, mas isso significa eu estou sendo salvo do poder do pecado. Com a ajuda do Espírito Santo que vive em mim, eu vou tendo poder de me libertar das garras do pecado, de não cair no pecado, de não desejar o pecado. Eu tenho poder para estar sendo vencedor, né? Eu tenho domínio próprio, eu tenho o conhecimento da verdade, eu conheço a minha natureza e eu abro espaço para o Espírito Santo de Deus operar em mim. Então, nesse processo, eu estou sendo santificado, né? Ficando mais parecido com o caráter de Cristo. E, por fim, eu serei salvo da presença do pecado na segunda vinda de Jesus, que vai resgatar a sua igreja. E a palavra diz, o texto diz assim, trazer a salvação aos que o aguardam, aqueles que estão esperando. Aí lembra daquela parábola das candeias? Vamos ficar de candeia acesa, porque se você deixar a candeia se apagar, aí você de repente vai ali comprar o óleo e quando você vê, ele já voltou, ele já levou a igreja e você ficou lá com a candeia na mão, só, né? Para botar o óleo ainda. Então, vamos buscar essa salvação aí, né? De santificação e ficar aguardando, de fato, a volta de Cristo, né? E aí eu quero perguntar aqui para você, terminando isso aqui, né? Já que ninguém pergunta nada nessa conversa, que a gente vai começar já, vão se ligando aí. Pergunta: será que você está desfrutando de fato dessa nova aliança aí? Vocês veem que é uma coisa, nova aliança, ela é participativa, ela é proativa, ela requer de nós não palavras, levantar a mão, eu aceito, isso é muito bom você falar, né? Mas ela requer de você uma postura, ela quer de você uma busca, uma sede,
né? E aí eu pergunto, o que exatamente, para você refletir aí, na sua vida, olhe, medite, o que lhe dá certeza de que você está, de fato, aguardando a volta de Jesus? Você tem medo da morte? Você acha que vai perder alguma coisa com isso? O que está faltando aí para você estar pronto para Jesus voltar? Se ele voltar, olha, que aparecer no céu, ele vai aparecer para o universo todo, né? Todo mundo vai ver. De repente, todos eles se dobrará, mas só alguns vão lá com ele. Então, vamos refletir, né? Sobre isso. Vou passar agora a bola para vocês. Vamos lá, minha gente. Esse é um texto, né? Que incomoda, é um texto que cutuca você. Eu quero saber o que é que foi cutucado em você hoje. Diga aí para mim, quem vai? Kátia, bom dia. Eu estava aqui só pensando assim, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, né? Meu Eita, vamos Deus, contratar a gente já lá depois, pessoal. vamos Convidar contratar para o a Sheila e a louvor. Cristina. Nada além do sangue, meu Deus do céu. Eu estava aqui vibrando com esse capítulo, acho que foi o capítulo que eu mais vibrei em Hebreus, porque eu fiquei pensando assim, em duas coisas. Eu fiquei pensando primeiro no privilégio que a gente aqui está tendo, né, nós aqui nessa sala, de estar aprendendo, ouvindo isso, e que a gente não pode negligenciar. Assim, sentar aqui é mais um apegando, é mais uma palavra, porque o evangelho, ele é a palavra de Deus, né, viva e eficaz. E assim, que o nosso coração, ele tem essa expectativa, Deus está falando com a gente. E que privilégio é a gente ter esse entendimento, né, do que o sangue de Jesus fez na nossa vida, esse resgate, esse perdão dos pecados, mas não só isso, a vida abundante, a salvação, a libertação, a paz, a alegria, o bom ânimo, todas as coisas que nós temos em Cristo, a partir de Cristo e em Cristo, né? Mas assim também eu fiquei pensando, meu coração se encheu assim de compaixão por aqueles que ainda vão nos terreiros matar a galinha preta, pegar o sangue da galinha, espremer para fazer um sacrifício, sabe? Assim, eu fiquei assim pensando assim, poxa Deus, como é que numa leitura dessa que a gente tem esse entendimento e a gente pensa naquelas pessoas que ainda estão cegas no entendimento, porque a palavra de Satanás cegou o entendimento deles, né? E eles não conseguem, eles acham que pegar uma galinha preta, matar, pegar um pombo, espremer, fazer esse sacrifício, vai trazer paz para eles, vai trazer algo para eles. Meu Deus, enquanto o sangue do próprio Deus que se fez carne já pagou tudo, sabe? Assim, para mim ficou muito isso, o privilégio que a gente está tendo aqui, mas a compaixão por aqueles que não têm isso aqui ainda, sabe? Esse entendimento, que a gente possa, assim, meu Deus, falar de Jesus para as pessoas, dizer, ó, não precisa de galinha, não precisa de pombo, não precisa, né? Não precisa de nada, não, só precisa confessar Jesus como teu Senhor e Salvador e pronto, pronto. E o sangue basta. Amém, amém. E a gente pode falar de várias maneiras, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho vergonha, às vezes você não tem nem acesso, né? Meio doidice abordar alguém assim no meio da rua, alguém vai pensar assim, o que é que ela quer de mim, né? Mas você pode fazer isso com atitudes, né? Pode fazer isso com atitudes, um sorriso, né? Uma gentileza, passa aqui na minha frente, né? Senta aqui nesse lugar que eu tô, a gente pode realmente demonstrar isso, né? E, se necessário, como diz, né, um certo ditado, a gente pode até falar. Quem vai mais, minha gente? Quem vai? Quem vai? Vamos embora. Todo mundo refletindo aí, minha vida. Cadê vocês? O que vocês acham aí? Vai, Lari. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Realmente, você falou a palavra certa, é refletindo, e também a Aninha adicionou aí um comentário, mas, assim, é muito profundo, né? E aí você vê que
a história toda é por Jesus e para Jesus, né? Então, assim, a questão do tabernáculo, eu acho maravilhoso o estudo do tabernáculo, mostrando e fazendo as analogias, né? Do que sempre apontou e o privilégio que a gente tem de ver a história completa. É como se, na época, você tem um símbolo, né? Você tem uma representatividade. Hoje, você tem a verdade, né? Então, você tem a verdade completa. O filme já foi completo, né? Ele já foi completo. Então, assim, não adianta perguntar qual é o fim do filme. Não, você já tem. Nós somos essa, né, hoje, essa representatividade que vem de Jesus, né? Então, assim, tem o nosso papel, tem o nosso ID, mas a história, o nosso exemplo, a vida. Então, é incrível isso. Eu amo as questões do tabernáculo. E apontando tudo para Cristo. E, assim, ela é muito elucidativa para quem estuda e mostra a questão da morte, que só existe uma, né? Essa questão do poder do sangue, né? Eu achei assim muito boa a sua explicação de verdade hoje. Para mim foi assim importante, porque a questão do sangue, da representatividade da vida, né? E que na época, eu acho que muitas vezes, quando eu comecei a estudar o Antigo Testamento, eu detesto sangue, essa coisa de sangue, de animal, amo animal, então eu ficava, meu Deus, a questão desses sacrifícios. E assim, como era uma coisa assim incompleta, né? Era uma coisa que não tinha fim, porque não, ele só via uma parte. E depois que você tem a plenitude, você precisa aprender a viver na plenitude, não é? E não mais se contentar com pequenas partes. Então, acho que essa, para mim, é a reflexão. A gente tem a plenitude em Cristo. E por que a gente teima a não viver na plenitude? Eu acho que essa, sabe, entre o que você sabe e o que a gente vive, como a gente realmente. Eu estou dizendo para as pessoas, estou dizendo para mim também, que a gente tem a plenitude em Cristo, a gente tem, sabe, não é só a salvação, obviamente, é um passo, é uma grande conquista, é um grande presente, mas a gente tem a plenitude para viver aqui e agora. E a gente tem essa dificuldade então, né? Então, misericórdia, meu Deus, com tanta beleza, com tanta, não sei, que Deus nos ensine, que nos capacite, que essa madeira que você falou, representando a gente, que ela seja quebrada, né? Então, que Deus nos abençoe. Ele conhece com quem ele está, ele sabe de nós, já sabia desde o início e continua sabendo, que a gente consiga sair da madeira dura para o barro e seja moldada por ele. E tem mais, viu, Larissa? Eu não quis entrar em detalhe aqui, me apegar a esses detalhes do tabernáculo, mas essa madeira, ela dá orientação, tem que fazer tábuas de madeira, mas as tábuas, elas não deviam ficar deitadas, elas deviam ficar de pé, que fala da nossa postura, qual deve ser, que a gente não pode ficar deitada. E aí, como eu falei, as paredes, né, e o fundo do tabernáculo eram de madeira recoberta de ouro, mas a tampa era de ouro puro, representando que em cima de tudo isso está Jesus, que é o ouro puro. Então, há muito mais significação, que eu não quis gastar tempo ali falando do tabernáculo, que ainda está falando de Hebreus, mas, assim, há muito mais detalhe. O nosso Deus, ele é muito detalhista, e ele fala para nós com muito detalhe a respeito das coisas, e a gente precisa, quando você diz assim, eu não sei porque a gente não dá valor a isso, e a gente não vive essa vida plena, é porque a gente não gasta tempo suficiente para estar perto dele, porque Moisés gastava tempo suficiente junto dele, quando ele descia, a cara dele estava brilhando, mas é tempo com ele. Então, a gente gasta um pouquinho de tempo aqui no Apegando, daqui a pouco ali no culto, e depois a gente se distrai. Não vou passar o meu dia de domingo, não posso ir no cinema, não posso relaxar com a família. Claro que pode, mas não se esqueça dele até o outro domingo. Esse é o ponto. Amém. Quem vai mais, gente? Aê! Cadê vocês? Acorda nesse feriadão. Cadê vocês, povo?
Fala aí, Fernandinho, tu sempre traz um pingo do céu para a gente, traz um copo hoje grande, porque é feriadão de 4 dias, vamos embora? Cadê vocês, povo? Tá no mudo. Tá no mundo. Ninguém por aí? Todo mundo meditando nesse negócio, né? Tá bom, então vamos encerrar, né? Por aqui. Vamos Exato, chamar o Kátia. nosso pastorzão querido, prontésimo, para ir para o culto. Eu também estou toda arrumada aqui para ir para o culto. Daqui a pouco eu chego lá com você, pastor. Bom dia, gente. Maravilha. É muito bom a gente estar refletindo nisso e cada detalhe, né? Quando a gente se apega a cada um desses detalhes, isso abre-se uma janela nova de entendimento, né? Então é muito bom a gente abrir essas janelas. Aliás, Paulo diz lá em Colossenses 2:17, diz que essas coisas são apenas sombra, né? As coisas do Antigo Testamento são sombras de um futuro, mas o real, a verdade toda é revelada em Cristo, né? Então, é muito importante a gente, quando se depara com todas essas coisas, todo o Antigo Testamento, ele não nos joga para trás, né? A gente precisa entender que o Antigo Testamento não é a gente ir para o Antigo Testamento não é ser jogado para trás, mas é ser impulsionado para frente. O Antigo Testamento nos impulsiona para Cristo, né? Então, é até muito interessante e controverso, né? Esse momento, a gente está vivendo agora essa atmosfera de mais uma vez uma guerra lá na região de Israel e tudo. E aí surge sempre as pessoas, e muito da igreja evangélica falando disso. Não, ore por Israel, o povo de Deus, coisa e tal. Olha, gente, a gente deve orar por Israel, como deve orar pela Samaria, Judéia e até os confins da terra e tudo. Mas, assim, o Israel de Deus hoje é Cristo. O Israel está em Cristo. Então, não é aquele Estado de Israel ali que é o povo de Deus. Não, a gente precisa assim, ver, aquilo tudo foi revelado em Cristo. A gente precisa voltar para Cristo e não entrar, às vezes, num sionismo, né? Ali, bom, eu não quero nem entrar na questão do conflito em si, que ali tem mais vítimas, né? Porque os algozes são muito poucos, né? São sempre os governantes, os algozes, e as vítimas são as pessoas, são os indefesos. Então, tem muita vítima ali naquele processo todo. Mas que nós possamos viver a plenitude que há em Cristo. E Hebreus traz muito isso. Foi escrevendo justamente aos hebreus, escrevendo aos judeus, mostrando aqui que a realidade está em Cristo. Não está mais na tradição, não está mais nos costumes, não está mais naquilo tudo. Então, essa leitura de Hebreus, ela aponta, ela não aponta para os hebreus, ela aponta para o Cristo, né? Então, muito bacana a gente poder se apegar a cada um desses detalhes aqui, como a gente viu hoje, e mais, tem mais pela frente aí, né? A carta aos hebreus tem muito mais pela frente. Gente, vamos orar então, nos encontraremos logo mais no culto. A gente está falando sobre sentimento, quero desde já fazer um convite, o tema de hoje, né, é para sentir o poder de Deus, sintam o poder de Deus. Então, tudo isso que a gente vê aqui está refletindo o poder de Deus. O poder de Deus está em todas as coisas, né? Então, que a gente possa viver a plenitude disso tudo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, obrigado por essa palavra aqui ministrada, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo livre acesso que nos foi dado, obrigado, Senhor Deus, pelo sacerdócio real de Cristo, ó Pai, que abriu, Pai, as portas celestiais para que pudéssemos estar contigo. Ó Deus, é muito bom vivermos essa realidade. Queremos, sim, viver essa realidade, Pai, contigo. Dai-nos um domingo, Pai, na tua presença, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Amém. beijo grande para vocês. Quem está na cidade já, quem já voltou, quem estava fora, junte-se a nós, vamos ao culto, vamos nos encontrar. Domingo é dia de comunhão, domingo é dia de unidade, de estarmos juntos.
né? Deus abençoe todos vocês.